Em março de 1976, foi aberta a Embaixada do Brasil em Maputo e em janeiro de 1998 foi aberta a Embaixada de Moçambique em Brasília. Olá, são todos bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo no canal Gustavo Moçambique. Quem me conhece, eu sou Gustavo Vicente e neste vídeo iremos dar continuidade do vídeo anterior, no qual nós introduzimos a história de Moçambique antes e depois da colonização. Então, este vídeo é a continuação do vídeo passado, então assista o vídeo passado, bora para o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, deixa o like, comenta, bora! No vídeo passado, laços históricos e culturais desses dois países. Os dois países mantêm importantes laços históricos e culturais devido ao idioma em comum e por terem sido parte do Império Português. Os nativos das terras brasileiras antes da chegada dos portugueses possuíam sua cultura, religião e costumes, ao passo que viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. As pessoas que viviam antes da chegada dos portugueses eram consideradas grupo de indígenas de língua tupi. E os primeiros habitantes de Moçambique, ou melhor, os primeiros imigrantes que chegaram a Moçambique pela primeira vez foram os Khoi, que depois vieram os Sane, que os dois grupos uniram-se formando o mesmo povo, que ficou conhecido por Khoisan. O princípio de tudo, quando nós falamos da história do Brasil, é a chegada do Pedro Álvares Cabral, isso em 1500 depois de Cristo, em busca de caminho das Índias. Vamos ver se há semelhança entre este evento histórico de descobrimento do Brasil e o evento histórico do descobrimento de Moçambique. Bom, vamos ver se há semelhança entre este evento histórico de descobrimento do Brasil e o evento histórico do descobrimento de Moçambique. No vídeo de hoje, os portugueses chegaram em Moçambique pela primeira vez em 1498, guiados pelo Vasco da Gama. Isso 2 anos antes do descobrimento do Brasil. Bom, por mais incrível que pareça, o mesmo motivo que levou os portugueses a descobrirem o Brasil foi o mesmo que fez com que eles descobrissem, ou melhor, que chegassem no território moçambicano: a busca do caminho para a Índia. Esta era a grande preocupação dos europeus naquela época, porque os europeus queriam fazer trocas de mercadorias com os povos da Índia, neste caso com povos indianos. Além disso, a busca da matéria-prima para abastecer as suas indústrias é um dos motivos que levou os europeus a descobrirem o continente africano, especificamente Moçambique, assim como o Brasil. Vamos saber como é que o Brasil se tornou colônia portuguesa. Após o primeiro contato com os povos indígenas no Brasil, os portugueses, após de 30 anos, preferiram tomar o território brasileiro como colônia portuguesa. Após o descobrimento do Brasil pelos portugueses, os portugueses começaram a chegar ao Brasil em maior número em 1530. Este ano marca o início da colonização portuguesa do território brasileiro. Agora, depois da dominação, a colônia brasileira foi dividida em capitanias hereditárias e as terras foram divididas em nobres buritanos. As capitanias hereditárias pelas quais o Brasil foi dividido foram as seguintes: economia, o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral, a pecuária, a escravidão, a organização político-administrativa e a expansão territorial. Essas foram as capitanias hereditárias pelas quais a colônia brasileira foi dividida. Agora, vamos ver como é que Moçambique se tornou a colônia portuguesa. A dominação dos portugueses do território moçambicano não foi facilitada devido à resistência dos povos locais, ou seja, a história de Moçambique está repleta de exemplos de guerreiros que resistiram heroicamente à conquista e dominação colonial. Existem muitos heróis que, na verdade, levantaram-se para defender os seus direitos, dentre os quais se destaca o Ngungunyana, o líder do Império de Gaza. Devido a essa resistência dos povos locais, os portugueses tiveram que iniciar uma campanha militar de modo a eliminar essa resistência.
mas não foi facilitada devido à rigorosidade dos chefes locais. Mas, infelizmente, essa resistência não durou por muito tempo devido ao fracasso dos chefes locais, assim como do péssimo treinamento dos soldados em relação aos soldados portugueses. Ou melhor, os soldados portugueses estavam mais treinados com armas avançadas em relação aos guerrilheiros moçambicanos. Essas, entre outras razões, fizeram com que os portugueses conseguissem dominar Moçambique. Agora, diríamos que os portugueses conseguiram dominar Moçambique definitivamente no início do século XV. Agora, como vocês sabem, não foi apenas Moçambique que ficou colonizado pelos europeus. Quase todos os países da África estavam sob domínio dos europeus. Agora, depois de muitos anos de escravidão, os moçambicanos perceberam que a liberdade ou independência era deles por direito. Começaram as manifestações exigindo liberdade dos seus colonos. Infelizmente, os portugueses não atenderam o pedido dos moçambicanos, é a razão pela qual, no dia 25 de setembro de 1964, 0 horas e 15 minutos, começou a luta contra o domínio português. A guerra levou 10 anos, é claro. Depois de tanta matança e de tanto derramamento de sangue, finalmente, no dia 7 de setembro de 1974, os portugueses decidiram entregar o governo na mão dos moçambicanos. Isso foi uma vitória para muitos, mas infelizmente muitos tiveram que entregar suas vidas por amor à nossa pátria. No dia 25 de junho de 1975, finalmente foi declarada a independência nacional de Moçambique. O povo, que ficou por muito tempo colonizado pelo povo português, ficou finalmente independente e assim começava uma nova história de Moçambique. Agora, como é que o Brasil ficou independente do povo português? Eu acredito que você conhece como é que o Brasil ficou independente, mas vou tentar aqui resumir em poucas palavras. O Brasil, como nós já dissemos, foi uma colônia portuguesa. A invasão de Portugal pelas tropas francesas levou o Dr. João VI a partir para o Brasil, que levou a categoria do reino. A corte foi transferida para o Rio de Janeiro e ficou chamada invasão brasileira. E tendo Portugal passado para o segundo plano nos campos políticos, econômicos e administrativos. Agora, a vitória dos portugueses sobre as tropas francesas e com o auxílio dos ingleses, a complicada situação econômica do país e as novas ideias políticas, neste caso o liberalismo, que então surgiram em Portugal, provocaram a Revolução Liberal em 1820. O movimento exigia o regresso do Dr. João V a Lisboa, o juramento à Constituição adaptada por Portugal e o acatamento das decisões da corte. Pretendia ainda que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia. Em 1821, o rei regressou a Lisboa e o Dr. Pedro permaneceu no Brasil como regente. Agora, a decisão do Dr. Pedro de permanecer no Brasil foi a que iniciou o processo da independência do Brasil. Porque o Dr. Pedro fez com que a unidade militar portuguesa aquartelada no Rio de Janeiro fosse expulsa. Organizou então um governo constituído predominantemente por brasileiros e adotou medidas que pusesse fim à dependência em relação a Portugal. No dia 3 de junho de 1822, convocou uma Assembleia Constituinte Brasileira e no dia 1 de agosto de 1882 foi proibido o desembarque de tropas portuguesas no Brasil. Finalmente, no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Iripinga, o Dr. Pedro proclamou a independência do Brasil, fazendo um discurso que entrou para a história. Ele disse: "Viva a independência e a separação do Brasil! Pelo meu sangue e pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil, a independência ou morte." É assim que o país, que por muito tempo foi uma colônia portuguesa, conseguirá alcançar a sua independência. Que história maravilhosa, hein? Agora, me diga nos comentários, você conseguiu ver um paralelismo entre os eventos históricos desses dois países? Se você conseguiu achar um paralelismo, peço que coloque aí nos comentários. E se eu me equivoquei durante a minha apresentação, peço que coloque aí nos comentários. Eu vou aprender convosco, porque vocês conhecem melhor a história do vosso país. Então, amigos, se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like
E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative também o sino das notificações para que você possa ser avisado assim que um novo vídeo estiver disponível no canal. Sugere outros vídeos nos comentários. Assista também outros vídeos na descrição ou na tela final. Tchau!